Olá, amigos do canal, vamos dar início ao estudo do livro Atma Bodha, vídeo 12º, Sloka 9. Vamos para a leitura e depois para alguns comentários. O oniabrangente Akasha, éter, parece ser limitado devido às diversas formas nele contidas e por serem experimentadas como sendo distintas das outras. Mas o Akasha torna-se sendo não diferente diante da destruição do sentido de limite contido nas formas mentais. Semelhante essas formas, upadis, delimitadas mentalmente por nomes, fazem perceber a Brahman não dual como diverso, mas Brahman surge finalmente como sendo uma realidade não dual, mediante o ato da atenção sustentada nos mesmos upadis diferenciados. Sankara inicia fazendo uma referência à Akasha, que é um dos 5 tattvas primordiais ou sutis que fazem parte dos inícios da matéria no processo de desenvolvimento do universo. A partir da perspectiva do Vedanta, em seu desenvolvimento cosmológico, apresentamos 3 tipos de matérias existentes que, por sua vez, geram 3 regiões de vida. São estes: o mundo causal, sutil e o físico. O mundo causal é uma região cuja matéria básica é formada pelas gunas, ou qualidades da matéria, que permanecem ainda sem misturarem-se. Corresponde ao mundo de Svara, o Deus criador e inteligente que rege o karma do universo inteiro. Quando as gunas se entremesclam em si, graças à inteligência ativa do próprio Svara, nasce outro mundo sutil. Este mundo sutil está formado pela mescla das 3 gunas em estado causal e formam os 5 elementos sutis. Esses elementos sutis constituem a mente coletiva, Mahat, e a individual, Antakarana, que por sua vez formam um mundo energético ou prânico, individual e coletivo. Estes 5 elementos sutis, por sua vez, se entremesclam através de um processo denominado Panchikarana, ou quintuplicação, dando nascimento aos 5 elementos. Esses elementos densos serão, por sua vez, a base substancial constitutiva dos objetos densos do corpo humano e do universo. A Akasha se traduz como éter e possui 2 variantes, dependendo se há referência à sua representação em estado sutil ou denso. Se for a Akasha em estado sutil, fazemos referência a uma substância permeável e sutilíssima, que favorece a possibilidade de que nasçam nele os demais objetos. A água induz o nascimento de todo tipo de vida orgânica. Por exemplo, a sua umidade favorece a aparição de moldes, também produz chuva, oceanos e 1000 coisas a mais. A Akasha é um material que, diferente da água, favorece a presença da vida sutil em qualquer uma das condições que este se apresente. A Akasha é o sustento espacial das ideias e das emoções, semelhante como é o espaço, o substrato que sustenta os volumes. Assim, a Akasha é o sustento dos materiais e das formas ideais. Quando a Akasha faz referência aos mundos densos, tem a ver com o som, com a vibração, com uma atividade presente em toda a matéria. Deste modo, quando a Sankara usa um comparativo à Akasha, busca expressar que a consciência absoluta contém todas as coisas, semelhante a que o incomensurável Akasha contém espacialmente a criação sutil e densa. Por outra parte, denomina-se de upadis, percepção, a todo sistema particular ou individual. Upadi é sinônimo de individualidade, mas a usamos como uma conotação mais estrutural. Por exemplo, upadi é o corpo físico, uma montanha, um objeto, qualquer ou qualquer sistema independente que possua substância, inclusive ao próprio indivíduo ou qualquer de suas partes.
Todo pad pode ser expresso mediante nome e forma. Todos os pads estão distribuídos em oniabrangente caixa e se percebem diferenciados uns dos outros apenas a partir da perspectiva de outro upad, chamado eu. Os upads formam toda a simetria cognitiva e que são instáveis e impermanentes. As fronteiras que delimitam um upad jamais em nenhum deles se mantêm. O devido à impermanência, instabilidade e fugacidade do upads, que cedo ou tarde as pessoas terminam fadadas a evidenciar o caráter ilusório da percepção. Os upads evoluem em função da mudança que sofrem as fronteiras que os constituem. Assim, pois, carece de sentido apresentar perguntas sobre a origem do universo. O sentido de tempo e espaço acontece exclusivamente na mente de um perceptor que detecta upads diferentes uns dos outros. A situação é semelhante ao que acontece com um sonho enquanto dormimos. Note, o leitor, que o sonhador pode perguntar-se sobre a origem do universo que experimenta, pois detecta como sendo real enquanto dorme. Pode apresentar o sonhador o nascimento do universo a partir de um Big Bang ocorrido há 13 milhões de anos? Sim, com certeza. No entanto, ali as coisas são na medida em que o sonho representa percepção. Ao despertar, qualquer pergunta sobre a origem desse universo onírico realizado no próprio sonho carece de sentido. É completamente fútil. Nunca nada nasce. E jamais realmente nada evolui, nem sequer nada realmente morreu. Apenas foi a mente experimentando o mundo sob certos cânones que favoreciam a presença de um universo particular. Os upads são tão reais como qualquer evento de um sonho enquanto se dorme, ou tão válidos como em ver a uma serpente inexistente, por falta de uma correta cognição. Ao observar uma corda enrolada no caminho, ou seja, são reais e ilusórios por sua vez. A solução ao problema do que é real não tem saída se buscarmos encontrar um tipo de categoria especial de upad. A solução válida implica em estabelecer uma forma de cognição aonde todo upad e os restantes existentes possam ser experimentados de maneira simultânea e onipresente. Essa atividade cognitiva que revela essa opção denomina-se de não-dualidade. Ali o receptor do universo, que é a própria consciência, não se diferencia da substância universal que experimenta. Um upad é simultaneamente ele mesmo e os restantes. Experimentar essa afirmação implica em desdobrar o marco espacial temporal e criar um contínuo como a base essencial da compreensão e do saber. O marco de desenvolvimento deste novo marco de cognição se denomina de não-dualidade. O nome com que a tradição Vedanta expressa a consciência, conhecendo-se de forma simultânea e onipresente no universo inteiro, denomina-se de Brahman. Brahman se assume como a realidade não dual, absoluta. É consciência, existência e bem-aventurança absolutas. Essa foi a leitura do Sloka 9. Agora vamos para uma síntese. O universo ele é criado através das gunas, ou seja, 3 qualidades de energia, sattva, rajas e tamas, falando de uma maneira bem simples. Sattva é a energia mais rara, é a força criativa. É uma energia que traz a pureza, o equilíbrio, a realidade, o conhecimento e a consciência, entre outros aspectos. Raja é a energia da conquista, da busca, das realizações através das ações. É aquela que remove os obstáculos. E o ego se destaca através desta energia. Tamas é a inércia, é a energia que tira a mente do foco,
geralmente predomina as forças do inconsciente, forças mais negativas, medo, confusão. Essas 3 forças pertencem ao mundo de Svara, que é o Deus criador inteligente que rege o karma do universo. Essas energias são opostas, mas ao se chocarem, elas produzem uma nova energia que dá movimento à manifestação do universo. Essas 3 energias produzem outras 3 regiões, que são o mundo causal, sutil e físico. A mistura das gunas em estado causal dão origem aos 5 elementos: éter, água, ar, fogo e terra. Esses 5 elementos é conhecido como Tattva, que é uma categoria de matéria, e a caixa é o éter, é o elemento éter. É a matéria primordial do universo. É a forma mais sutil da matéria. É o primeiro aspecto, a primeira energia dos 5 elementos emanados de Brahman. Esse elemento é que possibilita a manifestação da consciência, a manifestação de todo tipo de vibração. A caixa está impregnada em tudo que existe. Os elementos sutis constituem a mente coletiva e individual, que é Mahatma e o Antakarana. No mundo sutil temos o prana, que é a força principal que dá origem à vida, e dela se origina as forças como a atração, repulsão, gravitação. É o prana que sustenta e anima a matéria. Ela está presente no ar, na nossa respiração, na alimentação, na água, em tudo. Quando o prana age sobre a caixa, o éter, que no início ele está imóvel, inerte, dá início à criação das formas densas. O universo é criado e tudo o que há nele, desde os planetas, estrelas, plantas, oceanos, animais, o ser humano, enfim, tudo. Agora, nem prana, nem a caixa cria, mas ambos se manifestam simultaneamente e essa manifestação simultânea é que dá origem à criação, às variedades das formas. As diversas formas da criação, elas se tornam aparentes e limitadas, devido à percepção limitada do Jiva que experiencia as variadas formas como sendo formas separadas e da qual é dado nomes e formas. Essa maneira de experienciar acontece devido à sua percepção distorcida e limitada pelos sentidos da mente, que vai perceber o universo através das formas e nomes. Essa percepção distorcida chamamos de realidade dual. E o que o Sankara nos apresenta é uma comparação entre a caixa, que é o oniabrangente, e Brahman não dual. Ou seja, a caixa, agindo com prana, cria nomes e formas, mas formas e nomes têm como essência a caixa. A caixa abrange tudo, permeia tudo, tanto os mundos sutis como os mundos densos. Está antes dos nomes e das formas, como o Brahman não dual, que contém todas as coisas, que está por trás de toda a diversidade que existe no universo. Está em toda parte, dentro de cada ser, como uma unidade espiritual conectada em toda a existência. O Jiva, ele percebe o universo de modo dual, limitado, pois percebe os objetos de maneira separada, inclusive a si próprio. Porém, toda percepção vem da própria consciência. Se removermos as limitações dos sentidos da mente, perceberemos a essência que é Brahman. Brahman como sendo uma realidade não dual, sempre presente em tudo,
eternamente. A caixa permeia tudo. Tudo que pode ser manifestado através do desejo, desse senso de eu, vai ter na essência ou a caixa. A caixa permeia tudo que é manifesto e imanifesto, pois ela existe como uma semente em potencial que vai impregnar tudo que é projetado como se fosse real, mas não é real. Para compreender melhor, podemos imaginar os variados objetos que podemos fazer com o ouro. Colar, brinco, pulseira, objetos, enfim. Mas embora tudo seja formas e nomes diferentes, ainda assim, essas variedades de formas têm como origem o ouro. Embora o ouro seja transformado em formas e nomes, ele continua sendo ouro. O ouro é a causa material e os objetos o efeito. Assim é o desejo, que é projetado de várias formas para servir a vida. Mas tudo é manifestação da mesma essência. Toda transformação projetada pelo senso de eu é apenas uma projeção. Todas as projeções estão em mim, mas eu, Brahman, estou além de toda projeção. Outra maneira de entendermos a caixa e Brahman, podemos perceber a caixa como a propriedade do próprio espaço. E podemos, assim, dividir os espaços num quarto, numa sala, num quintal, num escritório. E esses espaços divididos são como os condicionamentos, como as nossas preferências, gostos, aversões, sofrimentos, alegria. Tudo está na mente. Se eu quebrar as paredes do quarto, da sala, do escritório, eu vou ter somente o espaço, porque o espaço permeia tudo. Assim, se eu remover as projeções de condicionamentos, preferências, sofrimento, o que restará? Será somente o espaço único. Quarto, sala, cozinha, os condicionamentos, desejos, todos aparecem para satisfazer o senso de eu. Brahman sustenta tudo, é eterno e infinito, e você é Atman, você é a expressão de Brahman, parte de Brahman. A existência física é apenas uma lente pela qual o Atman experimenta o plano físico. Então, tudo que é percebido não é diferente da substância universal que se experimenta. Tudo que é experienciado no universo é a própria consciência onipresente, é Brahman. Bom, para o vídeo também não ficar muito longo, vamos finalizar aqui. Reflitam sobre esse estudo, contemple esse ensinamento e nos veremos no próximo vídeo. Namastê. Gratidão.